Eu estava refletindo aqui na palavra de Deus, em Mateus 14, a partir do versículo 22, quando Jesus pede para que os discípulos embarquem para outro lado, adiante dele, porque ele despedia as multidões e ainda queria ficar naquele lugar. E os discípulos obedecem. Eles vão embarcar e seguir, mas não sabem eles que vão passar por uma prova, que Deus tinha uma prova para passar, que Deus ia dar um ensinamento a eles. E eles foram naquele barco, adiante, como Jesus falou, indo para outro lado. Tem momentos na vida que o Senhor nos envia para outro lado para nos mostrar quem é o dono do poder. Então, naquele momento, eles foram os discípulos e Jesus ficou despedindo as multidões que ali observavam a sua palavra, a que ele falava do reino. E no momento Jesus decidiu ir ao monte orar. E Jesus foi orar. Jesus ficou orando até o entardecer. E depois de sua oração, quando já era tarde, quando o barco dos seus discípulos já estava muito distante, Jesus resolve ir ao encontro deles. E eles lá em uma grande tribulação, porque o vento estava contrário. Tem momentos que o vento está contrário, que é para a glória de Deus acontecer. E Jesus se aproximou daquele barco que estava enfrentando uma situação muito difícil. E os tripulantes eram seus discípulos, aqueles que estavam aprendendo com Jesus. Tem momentos na vida que quando o Senhor nos manda para outro lado, é porque algo grande vai acontecer. É porque algo grande está por acontecer. O nosso lado precisa compreender que quando Deus quer fazer, Ele faz. Pode estar acontecendo o que aconteceu em nossas vidas, mas quando Deus quer andar ao nosso lado, Ele nos chama. E naquele momento, quando Jesus estava se aproximando, aqueles homens ficaram atemorizados, pensando que era um fantasma. Como pode um homem sobre o mar, andando sobre o mar? E eles ali naquele barco, aquela ventania, e eles sem saber o que fazer. E se assustaram mais ainda. E o Senhor disse: homens, não se preocupem, aqui sou Jesus, o que ordenou que vocês viessem primeiro, o que ordenou que vocês fossem para o outro lado antes de mim. Sou eu, Jesus. E Pedro, muito feliz, olhou e disse: ali é o meu Jesus, aquele que anda sobre o mar, o Todo-Poderoso, aquele que tem nos ensinado. Pensei que ele tinha nos abandonado, mas ele não abandonou. Creio eu que Pedro falava dessa forma. E Pedro sentiu de se aproximar mais de Jesus, naquele momento tão difícil de estar naquele mar contrário ao vento, contrário ao barco. Aí ele fala: Senhor, deixa que eu chegue perto de ti, deixa que eu ande sobre as águas também. E Jesus permitiu. Jesus disse: venha, Pedro, venha a mim. E Pedro foi seguindo aquelas águas. Só que quando Pedro foi andar sobre as águas, que ele andou, veio a afundar, veio a submergir sobre aquela água. E o Senhor disse: homem de pequena fé, vocês precisam de mais fé. E logo o Senhor resgatou ali a Pedro, porque sabia que ele não tinha condição de andar sobre aquelas águas, porque ainda lhe faltava um pouco de fé a mais. E o Senhor disse: vamos para o barco, eu ainda vou preparar você. Você ainda precisa de mais fé. E te mostrarei agora como precisas de fé. E quando Jesus entrou no barco, logo o mar se acalmou. Ele ordenou em alta voz, e o mar se calou. Então os discípulos ficaram olhando, e todos que estavam ali disseram: como pode? Esse verdadeiramente é o Filho de Deus, porque esse até o mar lhe obedece. Muitas das vezes o Senhor nos manda ir para outro lado. Às vezes esse lado pode ser um lugar de oração, pode ser um lugar que nós vamos passar provas, mas aí o Senhor chega com a providência. Às vezes nós necessitamos enxergar que quando Deus quer falar ao nosso coração, às vezes Deus traz um silêncio, às vezes tem uma provação, às vezes você se encontra num lugar e acha que Jesus te deixou. Não.
porque Ele vai adiante, porque Ele vai na retaguarda, quando diz a palavra lá em Isaías, te protegendo de tudo. Você pode passar em qualquer mar contrário, você pode passar em qualquer situação, mas quando Deus quer falar ao teu coração, Ele te manda ir primeiro ao encontro dEle, porque a gente só encontra o Senhor quando nós estamos precisando compreender quem é Deus, que Deus está nas horas de bonança e que Deus está nas horas de falta. Então Ele queria mostrar a eles que sozinhos não adianta, sem Deus ninguém consegue. Porque quando Ele mandou eles ir para outro lado, era para que eles compreendessem que sem oração, que sem fé, que sem Jesus, que sem esperança, o mar não se acalma. Era necessário Jesus chegar perto. Era necessário Pedro querer se aproximar de Jesus. Era necessário Jesus se aproximar dos discípulos. Era necessário Jesus estar no barco com eles, para que aquele mar não se descontrolasse, para que eles tivessem paz. Para que eles fizessem uma viagem bem sucedida, era necessário Jesus estar ali. O Senhor mostrou para eles que só tem um que pode resolver, só tem um que pode acalmar qualquer situação, é o Senhor Jesus. Só Jesus pode solucionar o que você tem entregado a Ele. Somente Ele. Ele tem te colocado do outro lado, mas Ele tem te colocado para chegar perto de você. E Ele tem dito, você pode andar sobre as águas, você pode passar por cima dessa dificuldade, mas a partir da hora que a sua fé transbordar, era necessário a fé de Pedro transbordar, mas mesmo assim o Senhor teve de misericórdia e disse, se tu não me buscares como tem que me buscar, eu chegarei perto de ti e te ensinarei. Somente tenhas fé, estarei contigo e resolverei a sua situação. Deus tem te pedido para que você se aproxime mais dele, para que você busque mais, porque Ele vai fazer um grande milagre. Ele vai acalmar este mar tempestuoso que tem provocado provações em sua vida. Deus te chama a você orar, a buscar e a sempre querer estar pertinho dele, dentro de um barco, dentro da sua casa, junto com a sua família, junto com aqueles que te amam e orando por aqueles que não te amam, aqueles que precisam te conhecer como o verdadeiro Filho de Deus, como o verdadeiro amado do Senhor. Deus te ama e quer fazer um milagre em tua vida. Amém.